Essa é a versão mais antiga do Minecraft que a humanidade já viu. Uma camada simples de grama com muita pedra por baixo. Mas o mais impressionante, feito só por um cara. A história inicial do Minecraft se confunde com a história de Marcus Persson como desenvolvedor. Você não sabe de quem que eu tô falando? Talvez você conheça ele como Notch. Esse aí é o homem, na verdade o garoto, que seria conhecido posteriormente como Notch. Com a irmãzinha dele aí do lado, é uma gracinha, né? Mas mesmo essa foto mostrando ele bem novinho, não foi muito depois disso que o Marcus começou a mostrar sua persona de Notch. Na verdade, foi com 7 anos, no Commodore 128, que o Marcus começou a escrever uns códigos, copiando os códigos das revistas de computador que ele lia. E se depois dessa você estava esperando um progresso lento daqui até o Minecraft, bom, só um ano depois o Marcus ia fazer o seu primeiro jogo. Com 8 anos. Claro, era um jogo de certa forma simples, né? Um daqueles tipo jogos antigos de texto que você tinha que escrever as ações que você queria que o seu personagem fizesse no jogo, tá ligado? É como um RPG de livro. Mas assim, ainda que simples, isso mostra o quanto que o Marcus já tinha de interesse em desenvolver videogame. Ainda criancinha. E, infelizmente, como muita coisa que a gente vai falar já já, esse jogo se perdeu no tempo. E assim, não é o ponto desse vídeo aqui ficar tocando na vida pessoal do Marcus. Então eu não vou me aprofundar muito nisso. Mas só para dar um contexto, o Marcus era um menino bem introvertido, então assim, sua vida social na escola não era muito ativa, e em casa a família tava ficando meio louca por causa dos problemas de droga do pai dele. Então assim, sem muitos amigos na escola e com uma vida familiar não muito confortável, o Marcus ficou cada vez mais e mais apegado ao computador da família que tinha em casa, num nível do moleque começar a fingir que tava tendo dor de barriga pra matar a aula e, sei lá, ficar passando horas na frente do computador. Eu acho que muitos de vocês conseguem se identificar com essa última parte aqui. Mas como eu falei, eu não vou ficar tocando aqui na vida pessoal do Marcus, tá? O que me interessa aqui é a vida dele como desenvolvedor de videogame, e pra isso a gente pula lá pros anos 90. Muito antes da Mojang, eu chamei o meu estúdio de Beat 7 Productions. Eu até consegui um domínio bem legal para ele, beat7.com, o que mais tarde eu vendi para algum cara por $800. Mais ou menos ali pelos 20 anos, o Marcus criou o seu primeiro estúdio. Na verdade, menos um estúdio, como a gente conhece hoje em dia, e mais um nome pelo qual ele fazia alguns jogos. Todos os jogos feitos sob o nome Beat 7 foram feitos pra DOS, tipo assim, a casa do PC Gamer na época. E talvez não surpreendentemente, já que a maioria de vocês nem sequer ouviu falar da Beat 7, mas nenhum desses jogos ainda tá vivo hoje. Muito como o primeiro jogo do Marcus, esses aqui são todos Lost Media. Na verdade, não exatamente igual ao primeiro jogo dele, porque para alguns desses, a gente na verdade tem screenshots e descrições que foram postadas pelo cara mesmo, na conta do Twitter dele. Então vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é o primeiro, o 3D1, um jogo aparentemente inspirado em Wolfenstein. Na verdade é mais um teste do que qualquer outra coisa, né? E o céu tem um efeito maneiro de parallax, de acordo com o Notch. Não dá pra ver porque a porra da imagem é estática. Esse aqui é o Ruby, algo que assim, só de bater os olhos parece que saiu diretamente do RPG Maker. O que não é muito longe, na verdade. Esse aqui é uma tentativa do Notch em fazer um jogo tipo um JRPG. Você tinha batalhas em turnos, mas você não tinha o porquê lutar nessas batalhas, já que os monstros não dropavam porra nenhuma. E esse aqui é o Raid 2. Cuidado, spoilers do Raid 1. Mas sério, esse aqui é um jogo em visão top-down, que você é tipo uma lesma, você tem umas arminhas diferentes, você pode matar uns bichos e pegar o ouro que esses bichos dropam. E esse aqui é a tão aguardada prequel do Raid 2, o Raid 1, que de novo é essa lesminha. Eu acho que é uma lesma isso aqui, irmão. Enfim, é um jogo de plataforma agora, e você ainda tem armas, e você ainda pode atirar nos monstros e morrer e andar, e andar pra caralho na real. E esse aqui é o Ruby Lands X, e esse aqui é maneiro porque nem o Notch lembra como é que joga isso aqui. Ele sabe que é um roguelike e que tem uns efeitos de luz diferenciados. Mas é isso, e tinha um feitiço de bola de fogo. Esse aqui é o Rubyland, sem o X dessa vez, né? Que é uma pena. Mas ele é um jogo em 3D agora, um dungeon crawler em primeira pessoa. E por fim nós temos o Wyzone. Acho que agora as coisas estão parecendo um pouquinho mais familiares aqui, né? Mas não se enganem, não tem um jogo pra ser encontrado aqui. Isso aqui é puramente um teste de renderização, um teste do gerador de terreno, um teste de iluminação, um teste de cálculo de altura, mas sem jogo.
E esses aqui foram alguns dos projetos feitos sob o nome Beat 7. E se vocês ainda não perceberam, alguns desses são muito diferentes uns dos outros, mas todos eles carregam uma coisa em comum. Eu vou deixar vocês adivinharem. Sim, eles foram todos feitos pelo mesmo cara. Não é isso, caralho. A questão aqui é que todos eles são projetos interminados. As várias diferenças nos gêneros e o fato de que nenhum desses projetos virou um jogo completo mostra pra gente a natureza experimental e educacional desses semi-jogos. Com muita clareza, esse aqui é um Marcos antes do Notch. Alguém que estava estudando e, acima de tudo, brincando com a sua paixão. Chegamos então aos anos 2000, e aí o Marcos já tinha completamente abraçado o seu lado como desenvolvedor. E assim, diferente da sua época como Beat 7, foi nessa era aqui que o Notch conseguiu de fato terminar alguns dos seus projetos. Mas não vamos botar a carroça na frente dos bois, porque o melhor lugar pra gente começar é 2001. Eu sei, isso é 10 anos antes do lançamento oficial do Minecraft, mas vem comigo que vai fazer sentido. Em julho de 2001, o Notch lançaria o seu primeiro jogo no seu site, chamado The Legend of the Chambered. Era um dungeon crawler em primeira pessoa bem simples, e ele não estava completo quando ele saiu, mas por um tempinho ele continuou recebendo correções de bugs e até updates de conteúdo, até que não recebeu mais. E assim, a gente vai voltar pro Chambered eventualmente, mas nesse meio tempo, depois desse jogo, o Notch não parou e continuou desenvolvendo mais e mais jogos, com o seu projeto mais ambicioso chegando em 2003, chamado Worm Online. O Worm é importante por duas razões principais. Primeiro, o escopo do jogo. O Worm ele tinha essa ideia super ambiciosa de ser um jogo quase 100% gerenciado pelo player. E tipo assim, quando eu digo gerenciado pelo player, eu não tô só falando que os players iam assumir papéis típicos de NPCs. Não. O que eu tô falando aqui é que os players iam quase que literalmente fazer o jogo. Vamos dar uma olhada na descrição original do jogo pra vocês terem uma ideia. O mundo vai ter uma economia real, com uma disponibilidade fixa de dinheiro e recursos, com quase todos os itens no mundo sendo criados por outros jogadores. Quando o jogo for inicialmente lançado, vai ser praticamente só uma floresta enorme, e vai ser a cargo dos players construir as cidades e criar os itens necessários tanto para um uso convencional quanto para práticas mais exóticas. Esse é o nível de ambição que a gente tá falando. Você podia minerar, você podia craftar, você podia construir, e tudo que funcionava de alguma forma naquele jogo dependia de que você fizesse essas coisas. Agora, é claro que uma coisa desse tamanho não pode ser feita sozinha, então a gente chega na segunda razão de importância do Worm. Esse não era um jogo só do Notch. Junto dele tinha um cara chamado Rolf Jensen. Mas enquanto os dois trabalhavam no Worm, o Notch não parou com seus projetos pessoais e em 2005 ele entrou na sua primeira Game Jam, especificamente a 4K Java Competition. Se você não sabe o que é uma Game Jam, é uma espécie de competição que os desenvolvedores indies participam, competindo mesmo para desenvolver às vezes jogos mais simples, jogos mais curtos, em um curto período de tempo, geralmente sobre um tema específico. Às vezes tem uma recompensa em dinheiro para quem faz os melhores jogos. E é daqui pra frente, especialmente nessas Game Jams, que a gente vai encontrar a maioria dos jogos finalizados do Notch, incluindo um fangame de Sonic e um fangame de Mario. Todos estão disponíveis pra jogar num site que eu vou deixar na descrição se vocês tiverem curiosidade. Vão dar uma olhada lá depois, tipo, é um pedaço da história, tá ligado? Mas no ano seguinte, em 2006, o Worm Online foi oficialmente lançado. E já em 2007, quando o Worm ele começou a se mostrar lucrativo, o Marcos e o Rolf criaram uma companhia que seria responsável pelo gerenciamento do jogo, a Mojang Specifications AB. Pô, então é isso. Chegamos na Mojang. Aí eu tenho um plot twist pra tu, porque essa não é a Mojang que a gente conhece. Olha só, pro final de 2007, o Notch saiu dessa companhia e levou o nome com ele. Então essa Mojang na verdade foi renomeada pra 123 AB e eventualmente pra Code Club AB. E assim, esse é o nome dela até hoje. E sim, o Worm Online tá disponível até hoje, você pode jogar ele na Steam. Mas de volta pro Notch, era agora 2008 e ele tava oficialmente fora do Worm Online, levando o nome Mojang com ele. Nesse meio tempo ele tava trabalhando pra King, sim, aquela King. Mas isso não quer dizer que ele não tinha tempo pra algumas Game Jams. E em uma dessas Game Jams, o Ludum Dare,
talvez você já tenha ouvido falar, porque foi onde nasceram jogos como Friday Night Funkin' e Hollow Knight, mas o Notch fez um joguinho chamado Breaking the Tower, para se encaixar ali no tema de torre que tinha naquela gema. Para além do Worm, jogo com o qual ele já não tinha mais nenhum envolvimento, Breaking the Tower foi um dos poucos joguinhos do Notch que fez algum barulhinho na comunidade indie. E no mesmo ano, o Notch lançou Legends of the Chambers. Opa, peraí, esse jogo já não tinha saído? Tipo, 7 anos atrás? Que é isso? Bom, eu avisei que eventualmente a gente ia voltar pra ele, né? Essa aqui é uma versão mais finalizada e bem feita daquele jogo. E é bem importante vocês manterem ela aí no cantinho da cabeça de vocês, porque ela vai voltar logo. Mas esse frenesi de fazer jogo continuou com tudo, e junto com outros projetos de Game Jam, que curiosamente incluíam um fangame de Mega Man. Em fevereiro de 2009, o Notch estava trabalhando num projetinho chamado Zombie Town, que tinha como personagem aí uma figura bem reconhecível. Mas de fevereiro até maio de 2009, o Notch estava trabalhando num projetinho nunca lançado chamado Ruby Dunk. Agora eu aposto que olhar para isso aqui é bem familiar para alguns de vocês. E o que eu vou falar? Vocês não estão errados. Em um post sobre as origens de um certo jogo, o Notch diz o seguinte: conforme a engine do Ruby Dung ficava mais avançada, eu comecei a pensar em adicionar um modo de primeira pessoa para você poder seguir seus minions por aí, tipo o Dungeon Keeper. Então assim, tudo apontava para esse momento. Todas as experiências que ele fez lá como Beat 7, todos os jogos que ele fez para Game Jams, o Worm, o Legend of the Chambered, o próprio Ruby Dung agora, tudo isso se juntou para culminar nesse momento. Mas de acordo com o Notch, existe um ponto de virada. Mas aí eu conheci Infiniminer. Meu Deus, eu percebi que aquele era o jogo que eu queria fazer. Eu joguei o multiplayer dele por um tempo e foi muito divertido. Mas tinham falhas. Construir era divertido, mas não tinha muita variação. E aqueles blocos azuis e vermelhos eram bem feios. Eu pensei que um jogo de fantasia naquele estilo ia funcionar muito bem. Então eu tentei fazer uma engine em primeira pessoa simples, reutilizando alguma arte e algum código do Ruby Dung. E esse foi o resultado. Em 13 de maio de 2009, o Notch fez esse post junto com um link do YouTube. O link por si só tá mortaço, mas o vídeo ele foi arquivado e graças a isso, o primeiro pedaço de mídia do Minecraft ainda tá por aí. E a parte engraçada é que se você pensava que isso foi lançado pra promover um jogo que tava pra sair, ou porque o Notch queria mostrar o progresso que ele fez, você tá errado. Esse vídeo só apareceu porque o Notch estava recebendo a ajuda de uma galera e ele tinha que mostrar o jogo para essa galera, né? Então ele postou o vídeo no YouTube. Então assim, a origem do vídeo icônico do Cave Game não era nem um pouco icônica, mas se alguma coisa foi icônica foi a forma que esse jogo foi feito. Assim que o Notch ele publicou esse vídeo no YouTube, ele fez um post no blog dele sobre esse projeto. E já aí, a pequena comunidade indie que ele fazia parte começou a olhar com alguma curiosidade para esse conceito. Claro, vários dos primeiros comentários foram comparando o game com Infiniminer, e o Notch nunca escondeu a inspiração nisso. Mas vários dos comentários eram também de pessoas que viam o potencial de verdade e que começaram a dar dicas e sugestões de como podiam melhorar essa experiência. Seguinte, daqui pra frente, vocês vão me ouvir falando várias vezes de uma coisinha chamada IRC, ou Internet Relay Chat, que nada mais é do que a primeira forma de chat que teve na internet, e que ainda tem, na real, até hoje, né? Então quando eu falar IRC, entenda que eu tô falando, na real, de uma salinha de chat, onde o nego batia papo. Enfim, dado esse contexto, enquanto eu tava lendo os logzinhos desses chats do IRC, e eu consegui encontrar vários deles graças ao Internet Archive, um nomezinho específico me chamou a atenção: C418. Agora, se você conhece esse nome, você sabe o quão importante esse cara é. Agora, se você não conhece, não tem problema, você vai descobrir logo. Só assim, mantém na cabeça de que esse cara tava aqui desde o começo. Desde o primeiro dia que esse projeto de fato se tornou alguma coisa. Ele era parte dessa comunidade que tava olhando para esse conceito novo com muito entusiasmo. Mas esse foi só o primeiro dia que o Cave Game veio à tona. O primeiro dia, e as pessoas já estavam interessadas e ativamente ajudando o projeto a melhorar. Até que, em algum momento ali, entre 13 e 14 de maio, o Cave Game não existia mais. Em algum momento, ali no chatzinho do IRC, o Notch começou a perguntar, a pedir sugestões de possíveis nomes pro joguinho dele, já que ele não estava nem um pouco satisfeito com o Cave Game.
E dentre as várias sugestões, eu acho que você consegue imaginar qual que foi a escolhida. Se você disse Minecraft, você perdeu. Agora, se você disse Minecraft Order of the Stone, parabéns, você ganhou o cookie. Então assim, basicamente o Cave Game viveu só por um dia, e já no dia seguinte, 14 de maio, Minecraft Order of the Stone já era o nome do jogo. E com isso decidido, o desenvolvimento seguiu em frente. E assim, enquanto eu lia por esses logs dos primeiros dias do chat, outra coisa além do C418 chamou minha atenção aqui. E tipo assim, não é uma coisa específica. Na verdade, o jeito que essa comunidade, ainda bem pequena, se comportava. Era todo mundo super educado, todo mundo super amigável, todo mundo disposto a ajudar. Eles não iam ganhar nada com isso, eles não iam ganhar um centavo, não iam ganhar fama, ninguém sabia que isso aqui ia estourar. Eles estavam ali pelo rolê, tá ligado? Todo mundo, inclusive o Notch, tava se divertindo. Olha, escrever código pode ser uma experiência bem frustrante, eu garanto. Mas, tipo, mesmo quando o Notch tava cansado, tentando descobrir o que tava causando um bugzinho irritante ali do mouse, a comunidade tava ali oferecendo ajuda, oferecendo feedback, oferecendo o próprio conhecimento de desenvolvimento deles. E assim, em algumas horas, o bug já tinha sumido. O que a gente tem que entender aqui é o quão forte uma comunidade pequena dessas é. Não tinha um centavo envolvido, não era uma IP famosa, nada, tava todo mundo ali por pura paixão, mas também nunca deixando a paixão subir a cabeça. Eles estavam sempre se comportando, e alguns, como o Notch, eram muito educadinhos. A gente definitivamente não vê muito disso em grandes comunidades, especialmente hoje em dia. Mas vamos lá, eu falei da comunidade, falei das conversas, mas vamos dar de fato uma olhada nesses papos. E assim, só nesses primeiros 2 dias do jogo existindo como Minecraft, a gente já consegue ver muito foreshadowing. Tipo nesse aqui, quando o Notch menciona a Bedrock, sem ele mesmo saber o nome dela. Ou esse aqui, no qual ele fala de um modo que tem design livre, velocidade de mineração infinita, material infinito, claramente a primeira menção do modo criativo. Ou esse aqui, que mostra que, como muitas coisas que eventualmente seriam adicionadas no Minecraft, as slabs também foram uma sugestão de um maluco aleatório no IRC. Mas depois de só um pouquinho mais de teste, já no dia seguinte, foi lançada a primeira build pública do Minecraft. Esse posto feito no TIG foi a primeira vez que o pessoal fora do IRC conseguiu dar uma olhada nesse novo jogo chamado de Minecraft. Mas no IRC as coisas continuaram a todo vapor. Minecraft Alpha foi lançado. Eu preciso de alguém no Windows, alguém no Mac e alguém no Linux. Ainda é só single player. E bastou esse simples chamado que as pessoas já começaram a aparecer com rapidão, já dispostas a ajudar de novo. Dessa vez, de fato, botando a mão na massa, testando o jogo. E aqui o progresso começou a vir numa velocidade impressionante. Olha só as cavernas, por exemplo. Um dos caras testando falou que seria interessante botar cavernas pra explorar, e o Notch respondeu falando que ia adicionar essas cavernas. 2 minutos depois ele estava trabalhando nelas, e menos de 1 hora as cavernas já estavam no jogo. Mas assim, eu não vou ficar aqui dizendo cada coisinha que o Notch adicionava a cada segundo, senão esse vídeo vai ter um dia inteiro, e vocês já estão vendo o tamanho disso aqui. Eu só quero dar pra vocês uma ideia de como é que o desenvolvimento inicial funcionava. Eles falavam das possibilidades do jogo, o Notch pegava o que ele gostava e botava no jogo. E aí os caras iam testar e aí davam feedback pro Notch. Esse era mais ou menos o ciclo de desenvolvimento no começo. Mas assim, não é pra ter ideia errada também. A comunidade era de fato uma parte integral do desenvolvimento do Minecraft. Mas isso não quer dizer que o Notch já não tinha uma ideia do que ele queria fazer. Aqui, esse é um post do dia 16 de maio, só um dia antes dele ter disponibilizado aquela alfa pública. Vamos dar uma olhada. Ele fala de um modo criativo, onde você conseguiria construir infinitamente sem nenhum delay. E aí ele fala também do modo sobrevivência, onde você teria uma barra de vida e uma mecânica de comer. E você teria que coletar materiais, minerar, lutar contra monstros. Mas os mais curiosos são os últimos 2. Especialmente o último, na real. Então, o primeiro seria esse sobrevivência em time, que jogando pela descrição, eu acho que seria tipo uma partida rápida que duraria até os players derrotarem uns aos outros. Mas o mais interessante de todos aqui é esse modo fortaleza. Vamos dar uma olhada rapidinho. Depois de ter construído um level no criativo ou no survival, você e seus amigos se conectam para outra fortaleza feita por outro jogador, o mapa fica maior para que ele encaixe os 2 mapas, e vocês jogam um jogo nesse mapa, talvez pique-bandeira ou talvez outra coisa. Então, pelo que eu entendi, esse aqui é outro modo de time, que depois de vocês construírem uma fortaleza, você e seus amigos seriam postos contra outro time com sua própria fortaleza, e aí vocês tentariam, sei lá, destruir a fortaleza dos caras, ou tentar pegar alguma coisa da fortaleza, tipo um terrorista versus contra-terrorista no CS, tá ligado? Então essa era a ideia base que o Notch tinha pra seguir no começo, esses 4 modos de jogo e um mudinho de blocos.
Mas claro, não importa o quanto o Notch gostasse de adicionar coisas e fazer umas promessas meio vazias às vezes, ele mesmo sabia que ele não conseguiria fazer tudo ao mesmo tempo, especialmente se ele estava trabalhando nisso sozinho. Então, no primeiro momento, ele decide manter o foco no modo sobrevivência. Mas nessa altura, mais ou menos uma semana dentro do desenvolvimento do jogo, e só 4 dias depois que o jogo foi publicamente mostrado, alguma fama já tinha começado pro Notch e seu jogo. E em algum nível isso assustava ele. Então, Notch, Sim, Drakkar. a Indie Gamer te linkou diretamente. Uau! É uma exposição um pouco maior do que eu estava esperando tão cedo. Como as coisas ainda parecem relativamente estáveis, eu me considero sortudo. Eu fiquei um pouco assustado no começo, já que ainda é muito cedo. Mas eu decidi pensar que isso é só maneiro pra caramba. Então assim, com um game só existindo por alguns poucos dias em uma comunidade bem pequena, o seu conceito sozinho já era interessante o suficiente para chamar a atenção da comunidade indie inteira. Mas ser um pouquinho mais conhecido não mudou o objetivo e o Notch e os caras lá do IRC continuaram trabalhando no game, com essa nova exposição fazendo eles olharem um pouco mais longe no futuro. Notch, você vai surfar na exposição com updates frequentes? Ou você vai guardar até você ter bastante conteúdo para lançar tudo de uma vez? Eu não sei ainda. Eu podia ir tipo, haha, eu vou fazer vocês assistirem um monte de vídeos no YouTube e olharem pra vários screenshots por um ano. Ou eu podia ser tipo, mas ei, obrigado por me ajudarem a testar cada coisinha. Eu sei que eu vou pelo menos precisar de alguma ajuda com um teste básico do multiplayer. Eu tô começando a achar que eu posso fazer algum dinheiro com isso se eu for capaz de fazer alguma coisa que consiga segurar uma comunidade. Tipo registrar um Minecraft.com, o que já foi registrado, ou implementar a construção e compartilhamento de mapas competitivos e cooperativos. Mas conforme o desenvolvimento continuava, em algum momento rolou uma discussão sobre música no chat do IRC, e eu aposto que muitos de vocês não sabiam disso, eu pelo menos não sabia até ler esses logs, mas o Notch costumava fazer música. Mas a conversa sobre música continuou, e eventualmente ela chegou no Minecraft, até porque se não tivesse chegado eu nem estaria falando dela nesse vídeo. Curiosamente, nem o Notch, nem o Cifra18 achavam que a música combinava com Minecraft. Notch, por que você não inclui música nos seus jogos? Eu tenho me perguntado isso já tem um tempo. Porque não encaixa no Minecraft, eu diria. Eu não gosto de misturar os dois. Jogos pra mim é sobre fazer alguma coisa que o player vai gostar. Música sou eu tentando evocar um clima. Eu me pergunto que tipo de música encaixaria no Minecraft. Cifra18, qual era o link pra sua música de novo? E no dia seguinte, o Cifra18 casualmente dropa a notícia. O Notch contratou um músico falando nisso. Eu tenho a sensação de que meu próximo álbum vai ser procurado muito mais frequentemente. Exatamente, eu falei que esse cara seria importante. E enquanto isso rolava, aquele pequeno pico de popularidade continuou crescendo. E com ele crescia o interesse no jogo, e aí as perguntas e os pedidos começaram a se empilhar ali no IRC. E ao mesmo tempo, o Notch começou a aparecer um pouquinho menos no chat. Talvez porque ele estivesse ficando um pouco sobrecarregado, mas especialmente porque naquele momento ele estava trabalhando em deixar o mundo maior. Eu acabei de tentar fazer um mapa de 1024 por 64 por 64. É loucura. É basicamente uma longa série de morros e lagos. Talvez a pressão de uma popularidade, ainda que muito pequena, estivesse fazendo ele levar o jogo um pouco mais a sério. Bom, de qualquer forma, até agora a gente tem seguido os eventos pelos olhos do Notch e da galera no IRC. E pô, apesar disso ser maneiro pra caramba, tem cheio de conversa interessante ali naqueles logs. Se a gente fosse olhar tudo nesse vídeo, considerando que eu tenho logs que vão até mais ou menos metade pro final de 2011, isso ia dar pra gente uma média ali de 900 dias pra cobrir. Não parece uma forma muito eficiente de lidar com isso aqui. Então, daqui pra frente eu vou estar principalmente focando nos posts que o Notch fez no blog pessoal dele, trazendo de vez em quando o IRC quando for relevante. Mas com isso fora do caminho, e depois de uma tangente esquisita sobre coelhos sangrando no Minecraft que deixou o Cifra18 estranhamente feliz, a gente chega no nosso primeiro update depois que a alpha saiu. As principais adições aqui são água, lava e a nova geração de mundo. E mais ou menos na mesma época o Notch registrou o domínio minecraft.net, e logo depois ele ia abrir para registro das contas. E isso é importante porque você tendo uma conta, você ia conseguir salvar o seu nível, né, o seu level ali, e isso era uma feature já bem requisitada desde os primeiros dias que a alpha do Minecraft saiu. Mas para além de salvar o nível, essa coisa de registrar a conta também funcionava como uma preparação para o maior dos updates que ainda estava por vir. Em 22 de maio, o save de level estava totalmente implementado e o Notch finalmente podia trocar o seu foco para trabalhar no entediante código do multiplayer.
até não trabalhar mais. Mas que o bagulho era tão entediante que o maluco adicionou areia, cascalho, minério spawnando nas cavernas, árvore, nuvem, suporte pra controle, tudo pra que ele não tivesse que codar o multiplayer. Essa é uma maneira bem única de procrastinar. Eu queria saber procrastinar assim, mas nem o Notch podia evitar isso pra sempre. Especialmente quando o menor dos updates sobre o multiplayer deixava os caras lá no IRC assim. Alguém falou em multiplayer! Então, no dia 31 de maio, no dia seguinte que o Notch fez 30 aninhos, ele manda um link lá no IRC. Meu Deus, está funcionando. E essa aqui é uma gravação vinda diretamente do primeiro teste multiplayer pro Minecraft. Em apenas um segundo, o server estava completamente lotado, com um total impressionante de 32 jogadores. Mas assim, assistir isso deixa uma coisa bem clara. Não tinha muito o que fazer aqui, tipo, para além de construir coisas e destruir coisas. Ai, os griefers. Um dos maiores problemas dos anos dourados do Minecraft estava aqui desde o começo. E não pensa que era só, tipo assim, alguns jogadores que estavam estragando a diversão de todo mundo. Negativo, até os caras que estavam trabalhando no jogo estavam sacaneando o bagulho. Tipo quando o C418 mudou um nome que um jogador tinha escrito no chão, o jogador se chamava Dilt, ele mudou pra Dult, que seria uma espécie de babaca. E até o Notch foi brincar também. Quem foi o engraçadinho que tentou me enterrar? Foi provavelmente eu. Você tá numa praia? Lembra, não tinha skin diferente, nem nome pra identificar os jogadores, então todo mundo era meio que um inimigo em potencial. Eu adorei essas várias torres inúteis de um único bloco. O que é aquele bloco grandão no meio do mundo? Alguém destruiu uma ponte bem debaixo do meu pé. Cada um de vocês é um griefer. Mas assim, desconsiderando a quantidade absurda de griefers, o teste foi considerado um sucesso. É claro, tiveram alguns crashes e tudo mais, mas a pior parte foi o fato do teste ter sido cortado no meio porque simplesmente acabou a energia no bairro do Notch. Multiplayer foi um grande sucesso. É claro, tem alguns problemas de lag, mas nem um pouco perto do que eu esperava que fosse. Infelizmente, depois de um teste não tão longo quanto eu esperava, a energia caiu aqui na grande parte do lado norte de Estocolmo, me deixando mais offline do que eu estive nesses últimos 4 anos. Foi escuro e solitário. E o próximo teste aconteceria 4 dias depois, de novo um completo sucesso. E os caras no IRC queriam mais. Mas também já tava todo mundo meio de saco cheio, e uma forma de lidar com os griefers foi uma das features mais pedidas. Mas agora, depois desses testes, o Notch já tinha uma noção bem sólida de como prosseguir aqui com o multiplayer, e já tava preparando lançar isso pra todo mundo. Mas antes disso, ele fez um último teste, agora pra testar essas novas ferramentas de administração, tipo banimento e kick. E ao mesmo tempo que isso rolava, a gente finalmente pôde experimentar os frutos do trabalho do C418. Ele gravou uma gameplay curtinha e no vídeo ele editou alguns sons pra criar um conceito do que ele achava de como Minecraft deveria soar. A gente vê que várias coisas, apesar de soarem familiares, são diferentes ao mesmo tempo. E no meio desses sons diferentes, lá tava ela, a trilha merecidamente chamada Minecraft. Essa foi a primeira vez que a gente pôde escutar essa obra de arte. E o mesmo cara que fez ela tava só umas semanas antes falando que música não encaixava no Minecraft. E sobre o multiplayer, um dia depois desse protótipo do som, o Notch lançou uma build pública contendo o multiplayer, algo que já estava sendo muito pedido.
E conforme a popularidade do jogo crescia, as ideias para monetização estavam ficando cada vez mais e mais sólidas. Primeiro, o Notch decide que o jogo vai ser 100% pago, nada de free to play como algumas das pessoas estavam sugerindo lá no IRC, já que ele queria incluir todo o conteúdo do jogo direto numa venda só, sem que a galera tivesse que ficar pagando várias vezes. E nesse preço estaria incluído eventuais add-ons e expansões também. O jogo custaria 20 euros, mas se você comprasse enquanto ele estivesse na alpha, então você pagaria ele pela metade do preço. Ou se você comprasse na beta, você pagaria 15 euros. É uma forma de agradecer as pessoas que estavam dando seu suporte ainda nessa fase muito cedo do desenvolvimento. Mas a parte curiosa é quando ele vai falar das expansões. Tinha invasão zumbi, captura a bandeira, importação de level, tipo assim, você importar mapa, mas não como a gente faz hoje em dia no Minecraft, mas tipo assim, sei lá, VR Chat, tá ligado? Eu nunca joguei VR Chat, mas eu imagino que seja um bagulho desse. Aí, por exemplo, o Notch falou que tinha importado um mapa de Doom, e vocês sabem, né, cara, como é que isso tudo foi de fato lançado. Eu adoro jogar meu Doomzinho no Minecraft. Pô, pior que essa ironia que nem funciona, que o filho da puta roda Doom na porra toda, já rodaram Doom no Minecraft, é foda. E em 13 de julho, as pré-vendas começaram. E agora, com o jogo já sendo vendido e com o multiplayer já relativamente bem estabelecido, o Notch finalmente para e começa a pensar e dividir o que ele vai fazer pro modo sobrevivência do jogo. Nós temos esse post aqui do blog do Notch, e a primeira coisa para notar são as configurações de dificuldade, que vai do desafiador até o impossível, já que o Notch queria que esse fosse um jogo difícil. A gente sabe muito bem como é que isso aí terminou também. E um bagulho diferente aqui é que você já começaria com uma picareta, já que crafting, estranhamente, não era uma parte muito importante do Minecraft. O Notch queria deixar isso só para equipamentos, tipo armadura e armas. Outra coisa bem interessante para notar aqui é o quão fantasia o Notch queria que o jogo fosse. Tipo, ele começa o post falando, e abre aspas, vai ser fantasia. Clichê de fantasia. E até quando ele explica o combate, ele fala de inimigos como goblins e trolls, bem clássico de fantasia mesmo. E por enquanto ainda não tinha um fim previsto para o Minecraft, o trocadilho foi intencional. E a ideia era que tudo isso aqui funcionasse no multiplayer também, aí o Notch dividiu em 3 modos, um modo cooperativo, onde você não teria fogo amigo entre ninguém, teria um modo de time, onde você conseguiria lutar contra os caras do outro time, e teria o modo anarquia, que é o modo tipo assim, foda-se, vou bater em todo mundo, é isso aí. Mas esse era só os planos pro modo sobrevivência do Minecraft, e o próximo update grande mesmo viria lá pro final de junho, aonde a gente finalmente veria, agora de verdade, não um vídeo editado, o resultado do trabalho do Cipher18. E um pouco antes disso, o Notch estava focando em adicionar mais alguns blocos, tipo vidro, esponja e os muito pedidos blocos coloridos, tipo lã colorida. O que a galera tava pedindo muito pra construir a parada, porque a esse ponto era só isso que tinha pra fazer no Minecraft, era construir coisa. Mas julho foi um mês meio parado. De novo, provavelmente por alguma pressão que o Notch estava sentindo dessa popularidade constantemente crescente do jogo. Agora, só pra que fique bem claro, quando eu falo popularidade nessa altura, tenha na cabeça de que eu tô falando de um nicho dentro de outro nicho, que é o nicho do Minecraft dentro do nicho indie. O Minecraft não ia virar esse colosso que a gente conhece hoje até os seus dias de beta. Mas de volta pro desenvolvimento, a gente estava agora em agosto, e como o Notch prometeu, ele voltou a trabalhar no modo sobrevivência, sendo a data prometida para o lançamento desse modo 1º de setembro. Mas o Notch era um fanfarrão mesmo, porque o jogo ainda estava na alpha, e no dia 4 de agosto, depois de conversar um pouquinho lá no IRC, o desgraçado anuncia uma expansão. Um jogo que tá na alpha, o jogo nem saiu, calma aí, cara. Tava nem na beta e o cara tava anunciando expansão pra depois do lançamento. Enfim, qual que era a ideia dessa expansão aqui? Ela ia adicionar um Dungeon Mode, que seria tipo um modo sobrevivência, só que você não pode quebrar nada, nem craftar nada. Mais mobs, mais itens, como poções, pedras de teletransporte, chaves. Você ia poder jogar nos mundos de outros jogadores ou jogar em mundos que seriam gerados aleatoriamente. E evidentemente, como ele tinha prometido, isso aqui tudo seria 100% gratuito se você já tivesse comprado o jogo. Agora, nessa meiuca aqui de coisas que nunca vieram a acontecer e de coisas que estariam já no jogo base sem expansão nenhuma, as coisas mais interessantes foi o que ele chamou aqui de blocos programáveis, que seriam blocos que ou obedeceriam ou intermediariam o comando dos jogadores, sendo eles portas, alavancas, placas de pressão e provavelmente todo o sistema que viria com isso, que pra quem já jogou Minecraft sabe muito bem do que eu tô falando. Mas eventualmente a gente chega nessa parte da história.
Agora é hora da triviazinha engraçadinha. Como é que com o jogo crescendo cada vez mais e mais em popularidade, as pessoas estavam entrando no chat do IRC só pra ver se eles conseguiam alguma notícia nova ou se eles conseguiam falar com o Notch. Isso chegou num ponto que nego fez um site que dizia que horas que o Notch tava online no chat do IRC, mané. Pô, mané, isso é muito desespero. Voltando pro jogo agora, pra gente não ficar perdendo tempo falando de cada adiçãozinha que rolou no jogo, a gente vai fazer meio que uma speedrun de update agora. 13 de agosto, adicionaram as armaduras. 4 dias depois, a gente já tinha nossa barra de vida. E mais 2 dias depois, agora a gente tinha placas. Mais 2 dias e tinham porcos. E finalmente, como foi prometido, no dia 1º de setembro, o teste do modo sobrevivência foi lançado. E no mesmo dia, esse vídeo que vocês estão vendo aí na tela agora, saiu. E sim, essa é de fato a primeira vez que a gente conhece o mob mais reconhecível do Minecraft, o Creeper. E é interessante ver como o Creeper se comportava no começo, né? Ele já tinha a famosa explosão, mas ele também conseguia te dar umas porradinhas normal e explodia quando morria, o que não acontece na versão final do jogo. E com isso estava lançado a primeira build do modo sobrevivência. E apesar de ter várias coisas novas, um dos aspectos principais do jogo estava faltando: todo o sistema de crafting. E é engraçado porque, pelo jeito que o Notch falava sobre isso na época, ele claramente não considerava o crafting uma parte integral do jogo. Um jogo que por sinal se chamava Minecraft. E era por isso que não era uma prioridade ter essa feature na primeira build do sobrevivência. Mas como as coisas que o Notch considerava principais, que era minerar e o combate, já meio que estavam no jogo, então agora ele tinha um tempo para essa feature secundária. Então a gente avança para mais de um mês depois, já que setembro foi praticamente todo reservado para essa build de survival, e a gente tem um novo plano de update, com o Notch falando que ele vai começar a trabalhar no crafting, e mais importante, quando o modo sobrevivência fosse efetivamente implantado no multiplayer, o jogo estaria oficialmente no seu estágio beta. Mas pela timeline aqui embaixo vocês conseguem ver que ainda falta um tanto para a parte da beta. Então vamos para mais uma speedrun de update. Aqui, toma chuva e slabs de terra? Ok, e toma aqui uma tela de inventário. Essa aí é só um protótipo, não tem craft, porque de acordo com o Notch... Eu preferia que o crafting não acontecesse na tela de inventário, senão você passaria muito tempo nela. Ela tinha que ser só para checar uns status e mudar o equipamento. E agora, aviso de gatilho para aracnofobia. Aranha, 24 de outubro, vários blocos novos. Tijolo, estante de livro, TNT, madeira refinada, pedra com musgo, slab de pedra e mais alguns. E para finalizar a sessãozinha aqui, dia 25 ovelhas estavam sendo testadas no jogo. Mas o próximo update verdadeiramente importante só chegaria em novembro. 20 de novembro para ser exato. Eu deveria encontrar um artista para o Minecraft? Eu pensei que poderia ser uma boa ideia se eu pagasse alguém para realmente desenhar os pixels para o Minecraft. Seria de tudo, desde as texturas das pinturas até a modelagem dos monstros e o design dos menus no game. Os contras é que isso se tornaria menos um projeto de um homem só. Apesar que eu já tenho o C418 me ajudando com o som, então realmente já não é. E custaria dinheiro. Os prós seriam gráficos melhores e menos trabalho para mim. E eu já tenho um dinheiro guardado dos ganhos até agora, então talvez seja uma boa ideia reinvestir isso no jogo. Assim que esse post saiu no blog, o Notch começou a receber vários e-mails de artistas se aplicando para a vaga, e um mês depois, a decisão foi anunciada. O novo artista do Minecraft é o Doc. Quando eu lancei o pedido por artistas, eu recebi mais ou menos 30 aplicações só em alguns dias. Alguns deles eram artistas impressionantes, já com muita experiência na indústria. Outros eram artistas de pixel art muito talentosos. Mas o candidato que eu achei que melhor se encaixaria foi o Doc. O senso de estilo dele e os personagens fortes vão combinar muito bem com o estilo criativo e brincalhão do Minecraft. E eu acho que vai adicionar uma muito necessária personalidade para o jogo. Para começar, ele está desenhando a nova logo do game. Eu, particularmente, não sou um grande fã dessa logo. Como muitos iam pontuar, é muito redondo. Muito cartoon pro Minecraft. E como eu falei, essa opinião não é só minha. As reações no IRC vieram rápido e algumas delas foram bem babacas. Que porra de logo. Oi, Notch. Sua logo é uma merda. Você pode me dar um feedback construtivo do porquê que é uma merda? É porque parece que foi feito pra crianças de 8 anos. Agora eu vou entrar numa tangente rapidinho aqui. Vocês lembram um tempo atrás quando eu falei o quão cordial esses caras eram uns com os outros? Bom, conforme o jogo crescia em popularidade, isso ia lentamente morrendo também. E tipo assim, não era só uma galera puta com essa nova direção artística. Algumas horas antes dessa porra ser divulgada,
tinha um maluco falando essa merda no IRC. O Notch precisa lançar um update. Ele é uma putinha que não lança update. Ele não tocou no Minecraft em semanas. Isso é mentira. Ele atualizou o software do servidor e ele também arrumou os tempos de espera. Não. Ele tá codando outros jogos. Que nem um viadinho. Eu não aguento mais isso. Não tem nada de novo no Minecraft. Nada de novo no Minecraft. Eu tava literalmente fazendo speedrun de update pra caber no vídeo e não tinha nada de novo no Minecraft. Tá bom, né? Mas se tu achou ridículo isso aqui, olha esse próximo cara. Agora falando sério, esse cara aqui é uma caricatura perfeita do que é um hater. E alguns diriam que eu não devia estar chamando atenção por esse tipo de cara, por esse tipo de comportamento. Mas eu respondo, é engraçado pra caralho e a gente vai ler a porra toda. Oi pessoal, eu só tô dando meu ponto de vista aqui e eu precisava postar isso em algum lugar. O Notch é um verdadeiro idiota. Por quê? Primeiro de tudo, o Notch fez um jogo muito simples que tá na alfa da alfa. O jogo que ele prometeu é muito maior e, na minha opinião, nunca vai sair. E ele quer vender esse jogo por 20 euros. 20 euros? Sério? Isso é mais do que Cortex Command e Clone Ranger juntos. Esse game é ok, eu acho, mas é extremamente simples e devia ser de graça. Especialmente já que ele copiou outros jogos de código aberto tirando coisas. Agora, como o jogo dele é realmente não otimizado e pessimamente escrito, eu dei a ele algumas dicas sobre como melhorar isso. Bom, ele me baniu permanentemente do canal, dizendo, abre aspas, eu sei como fazer o meu trabalho. Seu trabalho? Olha, eu não sei se vocês olham pro fluxo de updates dele, mas eu olho. Ele posta 2 vezes por semana pra dizer que não tá trabalhando. É sério. No último post ele escreveu, hoje, 22 de dezembro de 2009. 2 são sobre ele brincando com modelos gays. Perdão, não consegui falar, sério. É um pequeno spoiler, mas logo logo vocês vão ver o que são esses modelos gays. Se divertindo enquanto milhares de pessoas compraram por um jogo que ele devia estar trabalhando agora. 3 são sobre ele reclamando. Ele reclama de spam. 2 são pedindo ajuda para outras pessoas. E 1 foi sobre uma correção num bug de servidor que ele arrumou de maneira aleatória. Ele não tem ideia do que ele fez, mas parece que bagunçar umas coisas resolveu o problema. E tem mais umas porcarias onde ele manda uns vídeos no YouTube. É isso que ele faz na maioria do tempo. Vocês sabiam que ele levou 3 semanas para arrumar a função de crescer árvore? Eu, pessoalmente, arrumei isso no meu servidor em 2 minutos. Tem mais ou menos 10 servidores diferentes, escritos em linguagens diferentes, incluindo física para areia e para água, blocos protegidos, ranks e etc. Que eram coisas que o Notch ainda não tinha adicionado ao multiplayer. Ele falou que só ia adicionar multiplayer quando terminasse o Survival. Tá muito óbvio que toda a comunidade do Minecraft está trabalhando muito mais do que o próprio Notch. Mas com tudo isso, mostrando que o Notch é uma pessoa horrível e pretensiosa. Você já conheceu o cara no IRC? Esse cara é um verdadeiro babaca. Mas quase todo mundo trata ele como um deus. Quando ele entra no IRC, tá todo mundo tipo, Notch, Notch. E ele também se acha um deus e isso deixa a coisa toda muito pior. Ele tava trabalhando um pouquinho no começo, quando ainda não tinha muitas vendas. Mas agora ele simplesmente parou. PS, se você é uma putinha do Notch, ignora tudo que eu falei aqui em cima. Pra mim a coisa mais legal desse post são algumas pessoas nos comentários que estão respondendo as coisas mais tranquilas do mundo, tá ligado? Então tem um maluco que fala assim, eu gosto da ovelha no Minecraft, elas ficam pulando por aí, é tão fofo. Ou o outro cara que só responde, eu gosto do Minecraft. Mas tinha uma galera interagindo de fato com a treta, entre aspas, né? E uma delas foi o C418, que simplesmente respondeu assim, que porra é essa? Que porra é essa? Eu li isso de novo e que porra é essa? E não satisfeito, o maluco que abriu a thread respondeu o C418 com o seguinte, hey C418, eu não mencionei isso, mas a maioria dos administradores do IRC do Notch são extremamente burros. Talvez mais do que ele até. Mas aparentemente esse cara já era um hater conhecido de outros carnavais, porque aqui no comentário um cara reconheceu ele com outro nome de usuário só pela escrita. Esse cara aqui chamado Quatrokin, ele pergunta assim, Curio, é você? E aí o cara vai lá e responde, né? Evidentemente ele não consegue ficar quieto. Quatrokin, você me baniu do IMC Chatter por uma razão completamente aleatória. Você provavelmente é o maior idiota que eu já vi. Sério,
Até o Notch é mais inteligente que você. Você tá tão frustrado porque tudo que eu falei no IRC tava certo. Você não conseguiu aceitar a verdade sobre o seu tão amado Notch. Você é um dos maiores lambibolas do Notch. Foi pra isso que eu escrevi aquele PS. Isso aqui tá bom, irmão. Tá parecendo novela. Mas teve também uma galera que levou a coisa um pouquinho mais a sério e tentou responder na moral, pra ver se conseguia estabelecer algum diálogo. O que certamente não funcionou, né? Teve esse cara aqui, por exemplo, que achou um absurdo que o maluco ali do post falou que o jogo não deveria ser vendido por $20, que ele deveria ser de graça. Ele disse o seguinte: eu não sou de forma alguma obrigado a pôr dezenas ou centenas de horas da minha vida em um projeto e dar isso de graça. O meu tempo vale alguma coisa, assim como o do Notch e assim como de qualquer desenvolvedor indie. Isso também não significa que eu vou sair e tentar vender tudo que eu faço também. Mas se a sua posição inicial é devia ser de graça, eu tenho o direito de ter o Notch como meu escravo, então provavelmente ele estava certo de banir você. E esse outro cara aqui, esse Guert, pontua uma coisa interessante. O que é mais interessante nessa conversa é que esse Akumagaki parece que foi banido de quase todas as comunidades da internet que ele frequentou. E o plot twist aqui, que não é um tão plot twist, que eu escondi de vocês até agora, é que embaixo do username aqui desse Akumagaki tá escrito banido. Ou seja, em algum momento depois disso aqui, o cara foi banido do TIG também. Mas tinha uma galera que tava aqui também só se divertindo, só sacaneando, né? Tem uma partezinha na primeira mensagem da thread, quando esse Akumagaki fala de modelos gays. Evidentemente ele tava falando de modelos dentro do jogo, e ele tava chamando de gay como uma forma, sei lá, a forma de tentar diminuir os modelos, então modelos gays. Só que uma galera achou muito engraçado dizer que o Notch tava realmente saindo com modelos gays. Tipo uns caras, tá ligado? E enfim, o Notch em si, ele respondeu nessa thread também. Talvez essa seja a parte mais interessante da thread. E o Notch, inclusive, brinca com essa porra, né? Ele fala assim: eu realmente passo a grande parte do meu tempo com modelos masculinos. Mas aí depois ele vai responder um pouco mais sério, né? Akumagaki, eu não tenho nada contra você. Eu gostaria que você só deixasse isso passar e se acalmasse. Isso não só seria melhor pra nós dois, mas também significaria que você não estaria banido do IRC. Also, valeu por pegar o fórum que eu mais respeito pra me sacanear. E aí, irmão, tu já sabe, né? Quando tu responde o hater, é o que ele mais quer, tá ligado? E aí o Akumagaki foi. Haha, você tá falando sério? Você tá bancando o... Ai, eu não tenho nada contra você, eu sou todo pacífico, me amem. Sim, você tem alguma coisa contra mim, porque eu sei que eu tô com a verdade. A essa altura o maluco já foi full chapéu de alumínio. Cara, eu realmente gostaria que as pessoas não fossem idiotas assim e conseguissem ver isso de uma forma objetiva. Mas é claro que eu sou o vilão. Eu tô ficando contra o todo-poderoso Notch. Mas esse doce e gentil Notch não fica agressivo, porque ele gosta quando as pessoas endeusam ele. A pior parte é que a maioria das pessoas vai estar contra mim por causa disso. O Notch tá bancando um papel aqui. Todo mundo tá, mas ele faz isso muito bem. E as pessoas amam ele por esse jogo de merda que ele fez. O meu ódio por você é tão forte que eu não consegui manter dentro de mim. Mas que isso aqui é total a síndrome de vilão de anime. Ai, mas assim, chega de fofoquinha, né? Essa thread aqui termina com uma galera falando de o que levar pro cinema, pipoca ou doce. Mas esse foi um bom hihihi. Agora a gente volta pro papo sobre o artista novo. E vocês vão ver o tal dos modelos gays. Para além da logo, essa nova direção artística também mostrou suas intenções com um novo modelo. Famoso modelo gay. Cara, eu não vou conseguir sair dessa agora. A gente consegue ver com clareza um design menos quadradão e mais fofo. Pra ser honesto, esse design não me incomoda tanto quanto o logo. Claro, eu de forma alguma mudaria em qualquer coisa o meu amado Steve, e sim, eu tô falando com você, Microsoft. Mas isso aqui mantém as coisas quadradas o suficiente, e eu não me importo em ser mais fofinho. Mas foda-se no que eu me importo, porque os modelos fofos foram um pouco mais de consenso do que a logo. Ninguém gostou deles. E sobre a nova direção dos modelos? Eu acho que não encaixa no Minecraft. Notch, o modelo, bem... Notch, se livra das bochechas. Sério. Claro, tinha também pessoas que não se importavam com essa mudança e até gostavam. Mas essa interação aqui era o melhor microcosmo dessa situação. Uma mensagem uma depois da outra. Primeiro o cara falava, a nova arte é awesome. E o cara de baixo falava, eu não gosto desse novo estilo. Era basicamente isso. A galera não gostava, outra galera gostava. Mas agora vamos fazer um exercício. Se imagina num cenário. Você era um player pagante e por causa disso você tinha acesso a várias das builds de desenvolvimento do Notch. E assim, só algumas semanas depois de toda essa discussão sobre a arte, você abria uma delas e...
que porra é essa? Você tá ligado no Steve? Pois é, ele foi embora. Mas agora a gente tem a Arana, que eu particularmente acho até fofinha, mas não tem absolutamente nada a ver com Minecraft. Então uma coisa fica bem clara, essa nova direção de arte do Minecraft definitivamente não encaixava com a art style atual. E até mesmo o Notch concordava com isso, implicando que ele nem estava esperando essas mudanças. Mas por um lado também isso nos mostra o quanta liberdade o Notch deu pro artista, que como esse caso mostra, pode ser uma faca de dois gumes. Mas numa notinha um pouquinho mais feliz, aqui tá a mensagenzinha que o Notch mandou no Natal de 2009. O meu plano é para finalmente ter o inventário básico funcionando até o final do ano. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Para aqueles que já me mandaram feedback em qualquer momento, muito obrigado. Vocês são os melhores players que um desenvolvedor podia ter. Vocês são honestos com as suas opiniões e ainda conseguem entender que eu posso pensar diferente. Eu escuto todos os feedbacks de vocês. Muito obrigado por me ajudarem a desenvolver esse jogo. Agora, no dia de Natal, o Notch implementou uma das features mais legais dessa primeira alpha do Minecraft, que é essa screenshot isométrica. Uma coisa que eu queria que a gente ainda tivesse no Minecraft hoje em dia. Mas lá pro final do mês, e coincidentemente o final do ano, o Notch lançou um Q&A no site dele, onde ele tratava, dentre outras coisas, sobre essa nova direção artística. Vamos dar uma olhada. Por que a logo é tão redonda e por que ela tem esse visual tão retrô? Eu entendi que fazer cada coisinha no jogo ser quadradinho é um caminho de design bem limitante. É uma parte importante do que faz o jogo ser reconhecível, eu sei, mas outros jogos também foram por esse caminho, então ela dificilmente é única. Eu acho que um plano melhor é focar no que individualiza o game. Tipo, aqui, toma um mundo grandão com milhões de cubos, se divirta. Cria alguma coisa, derreta na lava. E é aqui talvez onde eu mais discordo do Notch. Não é que a logo não seja um pedaço decente de arte, porque ela é. Mas o trabalho de uma logo é apresentar o jogo, para dizer para as pessoas o que ele é antes mesmo delas jogarem o jogo. Então, um bom trabalho de uma logo seria te vender exatamente o que você deveria esperar de um produto. O Minecraft é completamente sobre blocos, até o que não é um bloco por si só é representado de uma maneira quadradinha. As armas, as armaduras. Então, a logo diminuindo isso como só se fosse um fator de background é essencialmente você pegar o aspecto principal do jogo e secundarizar isso. Mas a essa altura 2009 estava terminando e as pessoas já estavam acompanhando o desenvolvimento do Minecraft por quase 8 meses. Nesse ponto, simples updates da alpha já não eram mais o suficiente, eles queriam mais. E eles estavam perguntando pro Notch se eles podiam testar essas novas features assim que elas fossem implementadas. O Notch pensou por um tempo, então chegou numa coisa. InDev, a abreviação de In Development, era essa nova versão disponível só para aqueles que compraram o jogo e ia trazer uns updates menores, mas mais regularmente. Com isso explicado, de volta para mais um dump de update aqui. Temos um novo inventário, bem a tempo do ano novo, como o Notch tinha prometido. A gente tem uma nova geração de terreno, fogo. No dia 11 de janeiro agora a lava botava coisas em chamas, tinha maçã, isqueiro e claro, não teriam mais updates até a beta. Peraí, o quê? Tá bom, eu fui um pouco alarmista aqui, não é só pra dar uma brincada. Deixa eu explicar. InDev era essa nova fase de desenvolvimento pro Minecraft. Essas não eram builds extras que estavam um pouco mais atualizadas que a Alpha. A Alpha tava morta pra caralho. Até que não tava mais, mas essa é uma história um pouco mais pra frente. O que quer dizer que se você era um jogador gratuito, já que a InDev era só pra jogador pagante, sem mais updates pra você até a beta. O que também não era totalmente verdade, mas também a gente vai falar mais disso pra frente. E bom, pro próximo update a gente tinha baús e... Que porra é essa? E não, eu não tô falando da Arana ali no background, sim, isso ainda tava rolando, mas eu tô falando dessa tela de crafting. Pois é, a coisa ainda tava um pouco esquisita, mas lá pro dia 28 de janeiro, o Notch já tinha uma boa ideia do que ele tava querendo pro crafting no jogo. Aqui ó, nesse post a gente consegue ver isso com alguma clareza. Ele fala que a gente vai ter um grid de 3x3 para craftar as coisas, o que é verdade, a gente tem. E a gente vê embaixo como ele já tinha bem planejadinho várias das receitas. Então ele fala ali ó, como é que você faz uma picareta, você usa 3 ferrinhos em cima e uma madeira embaixo, né? A gente sabe que depois virou 2 sticks, mas a ideia é mais ou menos a mesma, tá ligado? A maior diferença aqui era o bloco de ferro, que é consideravelmente mais barato do que a gente tem lá no Minecraft agora. E como já estava tudo muito bem organizado, foi só questão de um dia para que o craft fosse de fato implementado na build mais recente do InDev. Então parecia que estava indo tudo muito bem, né? Num ritmo muito bom, especialmente falando assim de desenvolvimento de jogo, né? As coisas estavam sendo adicionadas numa base diária. Pega esse update aqui do dia 31 de janeiro, por exemplo. A gente tem agora a durabilidade dos itens,
uma tela de título, algumas melhorias nos movimentos do mouse, arrumou alguns bugs e agora tinha suporte para os modelos antigos. Pera aí, por que suporte para os modelos antigos? Esses aí não seriam substituídos pelos novos modelos? Oh, ok. Isso foi rápido. Pois é, o Doc tava fora. Eu vou sentir sua falta, Nana. E bem-vindo de volta, Steve. E os mobs normais estavam de volta também. Eu não tinha falado? A Hannah e a sua turminha tinham substituído essa galera também. Mas a razão pela qual o Doc tinha saído, de acordo com o Notch, é a seguinte. Eu fui de fazer o Minecraft sozinho para de repente ter que esperar por alguém antes de eu poder continuar. A gente teve repetidos problemas tentando fazer qualquer coisa animada a carregar no jogo e eventualmente eu decidi seguir em frente por minha conta. Essa foi a declaração do Notch sobre isso e honestamente faz sentido. Eu não vou fingir que eu sei o que aconteceu internamente ou que isso foi unicamente porque todo mundo reclamou dessa nova direção de arte, então o Notch decidiu demitir o cara. Porque quando a gente parar pra pensar, tirando o C418 nos sons, o Notch nunca de fato teve que depender de alguém para que ele pudesse fazer o trabalho que ele já fazia. Mas de repente agora ele tem que esperar pelo Doc terminar alguma coisa e ter que pensar como as coisas que ele estava fazendo iam encaixar numa direção de arte que ele não estava nem esperando, de acordo com o que ele tinha falado antes. Então assim, eu sei que o Notch ele sempre levou o feedback da comunidade bem a sério. E seria extremamente difícil pra mim negar que todo aquele backlash que rolou não teve nenhuma influência com a decisão dele de demitir o Doc, mas a justificativa dele aqui é bem satisfatória. Ainda assim, sejamos honestos aqui, né? Muito provavelmente ele viu que ninguém gostou dessa porra. Ele mesmo já tinha demonstrado bastante que ele não tava gostando. Então assim, demitir o cara a essa altura era meio que matar dois coelhos com uma cajadada só. Tá, mas agora de volta pras atualizações, a próxima coisa adicionada foi um ciclo de dia e noite. Esse foi um bagulho bem pedido. Eu lembro de ver lá nos primeiros dias do IRC, nego pedindo isso, mas eu esqueci de printar. E mais 2 dias de trabalho e agora zumbis e esqueletos pegavam fogo durante o dia e as aranhas ficavam pacíficas também. E também foram adicionados 2 novos temas pros mundos. Um sendo os bosques e outro sendo o paraíso, o direto oposto do inferno. Ah, eu não falei do inferno, falei? Isso é o inferno? Brincadeirinha, isso é o inferno. Já tava aqui no jogo há um tempo, na real. Parece familiar pra você, mas a parte mais interessante de fevereiro ainda tava por vir. Enquanto isso, o Notch lançou uma pesquisa perguntando se ele deveria implementar uma mecânica de XP. Não, mas talvez se... Não, mas quem... Não. Ok. A galera da época realmente não gostou dessa ideia do XP. Depois disso a gente teria mais uns updates menores, as armaduras foram finalmente implementadas de fato no jogo, agora tem uma visão em terceira pessoa... Fornalha, os mobs dropam loot, mas a coisa grande mesmo, ou diria eu, infinita, veio como uma ideia que mudaria tudo no dia 21 de fevereiro. Quando você começar o jogo, só a área mais perto do jogador vai ser gerada. Quando você se move pelo limite disso, mais e mais mapa é gerado, enquanto as áreas da qual você está se afastando, elas vão sendo guardadas no seu HD. Só as áreas perto dos jogadores vão ser atualizadas. Então árvores longe de você não vão crescer e as farms vão parar de funcionar. Vantagens: você nunca vai ficar sem espaço, você nunca vai ficar sem recurso. Você poderia viajar entre diversos planos de existência. Então, por exemplo, o inferno podia ser de fato uma dimensão qual você pudesse visitar. E a Lua também, possivelmente. Poderia ter vilas com NPCs e cidades de monstros. E os servers do multiplayer seriam gigantescos e durando realmente por bastante tempo. Exatamente, a geração de mundo infinito. Uma das características mais basais do Minecraft surgiu meio que como uma epifania. E com só alguns dias a ideia já estava bem madura na cabeça do Notch e pronta para ser implementada. Muito bem nomeadas, as builds daqui pra frente seriam chamadas de InfDev. Elas teriam como objetivo primário testar essa implementação desses mapas que se expandiam infinitamente. E com isso veio todo um novo escopo para os planos de desenvolvimento do Minecraft. No começo, o Notch estava meio que esperando que o Cave Game seria como qualquer outro daqueles projetos de curto prazo que ele fazia só por diversão. Mas com o crescimento enorme na popularidade, esse projeto que deveria levar 1 ano no máximo, já tinha pegado 8 meses e não estava nem na beta ainda. Agora estava estabelecido que quando o jogo completo fosse lançado, vulgo modo sobrevivência e criativos completos funcionando no multiplayer, o jogo continuaria recebendo updates constantes desde que as pessoas tivessem interesse nele. Mas mesmo que não fosse esse o caso, mesmo que as vendas parassem completamente antes do fim da beta, o Notch ainda lançaria tudo que ele prometeu. A gente vai voltar nesse último ponto aqui, eu te garanto. Com isso dito, uma outra coisa não tão boa assim também ficava bem clara. Minecraft era popular. Muito mais popular do que o Notch esperava e queria que fosse.
No mesmo dia que ele falou dos mundos infinitos pela primeira vez, ele anunciou que ele não estaria mais respondendo nenhum e-mail porque ele estava recebendo mais de 50 por dia. Pode parecer pouco considerando o tamanho do Minecraft hoje, mas pensa você por um instante, quantos e-mails você recebe por dia? E-mails pessoalmente direcionados pra você, não tô falando de spam, de promoção, essas paradas. 50 é muita coisa. E bem ilustrativo desse crescimento de popularidade eram as interações do Notch no IRC. A essa altura, toda vez que ele logava no chat, as pessoas iam imediatamente para ele como se estivessem ali só esperando o momento que ele fosse aparecer. E elas estavam. O que antes era uma simples sala de chat para amigos de internet conversarem sobre um tema comum, agora tinha virado uma forma para que fãs pudessem conhecer e conversar com seu ídolo. E agora, com o Notch focando grande parte do seu tempo no Minecraft, esse lugar que antes era um lugar de relaxamento e diversão se tornou só mais uma faceta da pressão de desenvolver o game muito mais popular do que qualquer coisa que ele já tinha feito. E como consequência, o Notch ia sendo visto cada vez menos e menos interagindo no IRC. Mas agora, num lado um pouco mais otimista, logo, 27 de fevereiro para ser exato, a primeira build da InfDev saiu para teste. Ela estava bem bugada e de certa forma era um passo para trás. Algumas features foram removidas porque eram incompatíveis, outras foram removidas para facilitar o desenvolvimento, mas faz sentido, já que o que estava sendo testado ali era realmente aquela geração de mundo infinito. No dia 2 de março, o Notch deu pra gente um pouquinho mais de informação do de fato quão grandes seriam esses mundos. Mas a parte mais interessante é quando ele fala de um bug na geração de terreno, que acontece mais ou menos ali na casa dos 20 milhões de blocos de distância do spawn. O mundo começa a gerar nada além de pedra. E sim, essa é de fato a primeira menção da primeira versão das famosas Farlands, né? O final, entre aspas, do mapa do Minecraft. Outro momento engraçado foi que o Notch ele ofereceu uma cópia gratuita do jogo pro primeiro que construísse na escala 1:1 um modelo da Suíça dentro do jogo. Pô, se o prêmio era uma cópia do jogo e quem geralmente quer a cópia não tem o jogo, como caralhos a pessoa ia construir um modelo da Suíça dentro do jogo se ele não tem o jogo? E depois disso, março foi mais um daqueles meses mais frios, em relação a updates pelo menos. Não é como se não tivesse tido nada, mas a maioria era sobre otimizações e sobre readicionar features que tinham sido removidas do InDev para InfDev. Mais uma tangentezinha aqui rapidinha, nesse período de updates mais lentos, o Notch postou no blog dele esse videozinho aí que eu achei muito engraçado para não incluir aqui no vídeo, então dá uma olhada aí. Ah, e eu não botei essa música de fundo, tá? Esse vídeo ele é um corte de uma live e essa música tava tocando durante a live. What the shit? De qualquer forma, os updates interessantes vieram em 26 de março, com um novo gerador de terreno que, de acordo com o próprio Notch, tinha a tendência de criar chunks flutuantes de vez em quando, e que talvez isso não fosse tão ruim. Eu aposto que vários de vocês estão tendo um overflow de nostalgia agora, que a gente sabe como o Minecraft hoje em dia, ele tende a fazer uns terrenos muito mais tranquilos. Porra, mas antigamente explorar o terreno era divertido só pra ficar olhando pra essas paradas esquisitas que o gerador de terreno fazia. Eu lembro de ilhas flutuantes com formatos esquisitos e até com árvores em cima às vezes. E tipo, não parecia que elas eram feitas pra ser ilhas flutuantes. Pareciam que eram partes daquele terreno que meio que tinham sido separadas de uma montanha, tá ligado? Alguma coisa que era pra ser gerada com alguma coisa embaixo ou alguma coisa em cima, mas por algum motivo não foi, ficou só aquele pedaço de terra voando lá. Isso era uma das principais coisas que fazia esses mundos antigos do Minecraft ser tão divertido de explorar. De certo modo, eles eram meio que inesperados, mesmo que ainda não tivesse nenhuma variação de bioma. Mas enfim, abril, até pior do que março, e como seria maio também, era outro mês frio de update. Talvez aquele hater maluco lá do TigSource estava certo desde o começo. Updates menores foi tudo que a gente teve. Mas por uma boa razão. O Minecraft agora, na verdade já há um tempo, era completamente autossustentável financeiramente falando. Mas não só isso. A esse ponto, ele estava gerando dinheiro suficiente para o Notch poder largar o trabalho dele e focar 100% no jogo. Agora o jogo era o trabalho dele, na real. Mas com isso dito, nem tudo eram flores, nem tudo eram boas notícias. A essa altura o Notch finalmente entrou tipo num burnout de desenvolver o Minecraft. Coisa que obviamente ia acontecer mais cedo ou mais tarde, considerando que o escopo do projeto simplesmente cresceu pra fora de controle. Oi. Bom, eu tenho ficado um pouco estressado com o lançamento do multiplayer. Não tá indo tão bem quanto eu esperava e como resultado eu perdi motivação, me levando a trabalhar bem devagar. E isso é tipo um ciclo vicioso, então eu acho que eu preciso relaxar um pouco. Algumas pessoas sugeriram que eu não deveria trabalhar
tão intensamente e ter um burnout. Então eu vou aceitar essa dica e desacelerar até que eu comece o trabalho full-time em junho. Então assim, considerando que a partir de 1º de junho ele ia ser um desenvolvedor do Minecraft full-time, ele não ia ter mais o emprego dele, o Notch ele decidiu pegar umas férias ali de 3 semanas para que ele conseguisse recuperar essa vontade de desenvolver. E claro, já que o jogo estava cada vez mais e mais popular e já não era mais uma comunidadezinha de nicho, isso aqui não foi muito bem recebido. As pessoas, com certa razão, já estavam bastante insatisfeitas com esses últimos meses mais lentos. E agora aparecia o Notch e falava que ele não ia trabalhar até o dia 1º de junho? Tá me chamando de otário? Não. Por acaso, tenho pinta de otário? Isso foi tão mal recebido que o Notch teve que postar outro Q&A no blog dele, respondendo ali as críticas mais proeminentes. E é aqui talvez onde a gente encontra as críticas mais justas ao Notch. Porque eu fiz aquela grande brincadeira lá sobre o hater do Notch, né? Mas aquilo ali era uma brincadeira, tipo, não uma brincadeira num sentido mentiroso. Aquilo aconteceu, aquele cara existiu e talvez ainda exista. Mas eu trouxe no vídeo por motivo de piada, porque eu achei aquilo muito engraçado. Mas nesse Q&A aqui que o Notch postou, a gente vê com clareza algumas críticas bem mais contundentes do que só eu te odeio, Notch, eu sou o vilão. Então assim, é completamente compreensível ver a insatisfação da galera aqui. O pessoal já tava se acostumando com updates bem frequentes, e aí de repente isso vai desacelerando e você chega em meses que praticamente não tem update, a verdade é um fato, praticamente não teve update esses últimos meses, e aí vem o Notch e diz que vai parar por um tempo, vai fazer uma pausa ali de umas 3 semanas. É óbvio que essas pessoas vão ficar insatisfeitas, principalmente aquelas que compraram o jogo e fizeram praticamente uma aposta, porque o jogo não estava pronto ainda. Mas também é necessária uma compreensão. O cara tá desenvolvendo o jogo inteiro sozinho. Em um ano ele tinha feito bastante progresso para um jogo de desenvolvedor solo. Chegar e dizer que o cara não trabalhava ou que o cara trabalhava mal, e são comentários que eu escuto com alguma frequência até hoje, é no mínimo injusto. E assim, eu não tô aqui pra defender ninguém não, na verdade é que eu tô cagando e andando. Mas eu tô falando do que eu tô vendo. E se é pra falar do que eu tô vendo, a gente vê aqui com muita clareza que a coisa que mais estava broxando o Notch aqui no desenvolvimento ainda era aquela questão do código do multiplayer. Mas assim a gente avança pra data prometida, 1º de julho, aniversário do Notch. E ele já estava de volta no desenvolvimento, trabalhando na implementação das placas, e parecia estar de ânimo renovado. E assim, o cara tava no tesão, porque o maluco adicionou placa, porta, escada, arrumou bug, adicionou novas nuvens, água dinâmica, balde, piscininhas de lava spawnando pelo mundo. E não era só o Notch trabalhando não, já que mais ou menos nessa mesma época também o C418 começou a adicionar nova música para Minecraft. Então tava claro que o desenvolvimento já estava plenamente retomado. E já que agora a InfDev tinha praticamente todas as features que a Indev já tinha e ainda mais, significava que era daqui pra cima, irmão. E foi por aqui que o Notch ele começou a fazer esse updates secretos de sexta-feira. E tipo assim, secretos com 2 E mesmo. Eu não escrevi errado, quem escreveu errado foi o Notch. Eram os updates que ele adicionava coisas no jogo, mas sem dizer o que ele tinha adicionado. Mas assim, fala pra ninguém não, mas eu vim do futuro, né? E eu sei o que tá nesses updates secretos. Esse primeiro aqui, ele tinha trilhos e carrinhos de mina. E pra esse segundo aqui, a gente tinha dungeons com aqueles mob spawners no meio. E adicionou cellar também, completamente inútil ainda nesse começo, elas não faziam absolutamente nada nessa altura. E no dia 28 de junho a gente teve um update mais geral, aonde o Notch ele falou mais sobre criar uma versão de cliente offline do jogo, já que até agora o jogo ele só funcionava em navegador, e ele anuncia o fim da InfDev. As versões alpha antigas seriam chamadas de Minecraft clássico, por isso que tá escrito assim nas seções do vídeo, e a InfDev ia virar simplesmente Minecraft, já que a InfDev agora tinha as exatas mesmas features que a InDev tinha, só que com a geração de mundo infinito. Então, com o cliente offline lançado e com um último update, era finalmente hora de dizer adeus pra InfDev e bem-vinda à nova beta... Alpha de novo? E a gente já começa a nossa segunda fase da Alpha aqui com um novo update secreto. E dessa vez o update secreto era na verdade uma feature muito importante. Tudo relacionado com a Redstone e a própria Redstone, o famoso sistema programável do Minecraft, foi implementado meio como um extra. Claro que quando eu falo tudo relacionado com Redstone, não era literalmente tudo, porque muita coisa ainda seria adicionada conforme o game se desenvolvia. Agora aqui mais uma triviazinha. Muito antes da Redstone ser implementada, lá no comecinho da InDev, tinha uma engrenagem dentro do Minecraft. Esse item nunca foi verdadeiramente implementado no jogo, você só conseguia pegar ele através de hacks. E se você conseguisse pegar ele,
ele não fazia nada. Mas quando a Redstone foi adicionada, os dados e os valores da engrenagem foram completamente removidos dos arquivos do jogo. Então a gente meio que assume que na verdade as engrenagens eram as predecessoras da Redstone, funcionando tipo um placeholder, já que eles nunca foram de fato adicionados no jogo. Curiosamente, a Redstone ela foi recebida meio fria, com uma galera falando que não deveriam ter blocos programáveis no Minecraft. A resposta do Notch, o modo aventura. Eu sei que você provavelmente não usa esse modo, mas o Notch pensou que seria uma coisa grande quando você estivesse compartilhando os mapas. E pra ser justo, ele meio que acertou quando ele falou que a Redstone seria principalmente usada para mapas de desafios, de puzzle. Eu lembro de jogar vários desses mapas antigamente, né? Hoje em dia, todo esse cenário é muito dominado por mods ou add-ons, se você tiver na Bedrock. E a Redstone acabou sendo usada para, sei lá, rodar Doom no Minecraft. Mas de qualquer forma, a essa altura não tinha mais pra onde fugir. Agora já tinha mais de um mês que o Notch já estava trabalhando full time no Minecraft, e era a hora de finalmente começar a trabalhar no entediante código do multiplayer mais uma vez. Eu tenho sido um bom garoto, trabalhando em coisas do framework do servidor um dia todo, mesmo isso sendo terrivelmente entediante. Eu vou deixar vocês atualizados com o progresso, e se eu começar a me sentir frustrado ou entediado, eu vou trabalhar em alguma coisa do cliente por enquanto. Mas surpreendentemente, pra todos nós e muito certamente pro próprio Notch, isso não ia demorar muito. Na verdade, a pior parte já estava pronta no mesmo dia. Então isso era muito menos um caso de trabalhar num código difícil e complicado, mas só um caso de procrastinar, porque eu acho isso chato pra caralho. E ao mesmo tempo, o Cipher18 estava trabalhando não só em novas músicas pro jogo, mas também em novos sons, incluindo sons de mobs e aqueles sons desnecessários que te assustam às vezes quando vocês estão na caverna. Não sei se vocês já ouviram, certamente vocês já ouviram, aquele barulho do nada, vem um barulho na caverna e fala, o Herobrine tá aqui. Did that crap down my... Nah, we're good, baby. We're good. Okay. I'm sorry. All right, cool. E com mais um update secreto de sexta-feira, a gente conseguiu o modo inverno. Os biomas por si só ainda não estavam completamente implementados, então esse novo ambiente tinha uma chance de 25% de acontecer aleatoriamente quando você criasse um mundo novo. E se fosse esse o caso, a neve ia cair constantemente, num ponto de que o mundo inteiro estaria coberto de neve. E praticamente toda a água estaria congelada, não parece ser um mundo muito conveniente. E pro próximo update, Alpha 1.0.5, a maioria era sobre a neve, mas a gente teve algumas boas notícias sobre o progresso no multiplayer, que era o fato de que o Notch parecia estar de fato ficando verdadeiramente interessado na coisa. E lá para 15 de julho, testes privados já estavam rolando, como vocês podem ver nessa postagem aí. E o próximo update secreto de sexta adicionou barcos e cactos, aqueles barcos infernais do começo do Minecraft que quebravam qualquer situação. Oh, que época desgraçada. E 22 de julho, mais um teste privado do multiplayer. Então as coisas estavam avançando bem rápidas e a beta estava mais perto do que nunca. E mais uma sexta secreta, essa aqui também adicionava várias coisas, mas sendo a maior delas um novo mob, os Slimes. Depois disso, o foco foi mantido no multiplayer, com o Notch testando agora um pouco mais publicamente com os caras no IRC. E depois de um pouquinho mais de teste, ele finalmente estava pronto o suficiente para ser publicado. Bom, a partir daqui, praticamente todos os updates de agosto seriam polindo a experiência do multiplayer, baseado em todo o feedback que saiu desse primeiro lançamento público. Mas no meio de todo esse polimento, uma ideia, não necessariamente relacionada com o jogo em si, veio pra cabeça do Notch. Eu tenho todo o dia 31 de agosto livre em Belleville, Washington. E eu tenho muitos pedidos de pessoas que queriam me conhecer. Eu adoraria se vocês conseguissem organizar alguma coisa nos fóruns, ou no IRC, ou nos comentários dessa thread, com sugestões de onde e quando a gente pode se encontrar. Não precisa ser nada especial, talvez algum café em algum lugar. E eu achei que a gente podia chamar de MinecraftCon 2010, mesmo que sejam só 3 pessoas sentadas num silêncio desconfortável por 20 minutos. Claro, essa primeira MinecraftCon se tornou exatamente o que o Notch descreveu. Um pouquinho maior do que ele esperava, mas definitivamente não uma convenção de verdade. Mas bom, se o Minecraft já era grande o suficiente para ter uma convenção, talvez fosse hora da equipe crescer. This is our fancy design. Here you go. Welcome. As you can see, it's looking really awful right now. So we're going to remake a lot of things. Yeah, I can show you around. And here we are, the office space.
We have a PC section and a Mac section. We're thinking about having sort of a Minecraft wallpaper here. So this is Jacob. He's one of the co-founders of Mojang. Over there we have Jeb. He's a game developer. He's sort of the first person to dive into the Minecraft code. Yeah, so over here we have Daniel Kaplan. He's the business developer. Exactly. And here he is, Notch. I'm sort of showing them around the office. And you are Notch. I am Notch. Yes. He's the reason why we're all here. Yes. I am God. Yes. That's right. I am not God. Did I say I'm God on camera? Yes, I think you did. Como vocês ainda devem lembrar, depois da época do Worm, o Notch saiu do desenvolvimento daquele jogo e levou o nome Mojang junto. Por esse nome, o Minecraft seria publicado, dando à companhia uma nova logo. Mas agora o Minecraft tinha crescido para muito mais do que quaisquer intenção que o Notch tinha com esse jogo. E bom, desenvolver o jogo sozinho só não dava mais. Claro, já tinha o C418 nas músicas e nos sons, mas o jogo em si, até aquele momento, estava sendo desenvolvido só pelo Notch. Então, em 6 de setembro, via um post no blog, o Notch anunciou o verdadeiro começo da Mojang, procurando por possíveis colegas de trabalho, e até um escritório, se possível. E isso foi logo depois de uma viagem de negócios para Washington, onde ele até foi para uma reunião na Valve. Mas mesmo que ainda não tivesse resultados concretos dessa viagem, o Notch ainda queria levar as coisas para o próximo passo por conta própria, reinvestindo a maior parte do dinheiro que ele tinha feito com Minecraft pro nascimento da companhia. Mas assim, eu falei ele próprio, mas a verdade é que o Notch não estava sozinho. Junto com ele tinha um amigo e colega de trabalho dele lá da King, chamado Jacob Porcer. Perdão se eu pronunciei teu nome errado, porra de acento é esse. Por ser, tipo, francês, sei lá, irmão. Tentei, amigo, desculpa. Juntos, o Notch e o Jacob começaram a mover as coisas pra frente. A ideia era primeiro conseguir um escritório em Estocolmo, onde os dois viviam. E pro ambiente de trabalho, bom, nas palavras do próprio Notch, a gente vai ter horas de gameplay obrigatórias toda semana para garantir que as pessoas vão estar a par com os últimos lançamentos. E também para levantar a moral no escritório. Caralho, mané, eu queria trabalhar num lugar desse. Mas com a Mojang finalmente começando, o Minecraft entrou mais ou menos numa fase fria de novo. Não é como se não tivesse nenhum update, mas de novo a maioria deles era focado no polimento da experiência do multiplayer. Até aqueles updates secretos de sexta-feira que adicionavam várias coisas legais, agora não estavam completamente focados em correções de bugs pro multiplayer. Mas se pro Minecraft as coisas estavam um pouco lentas, pra Mojang as coisas estavam indo bem rápidas. E logo depois do anúncio de que eles estavam contratando, eles já conseguiram arrumar um cara que ia lidar com basicamente tudo que não fosse o desenvolvimento direto do jogo. O Daniel Kaplan. Espero ter pronunciado certo. E conforme as coisas iam progredindo, ficava mais e mais claro pro Notch o quão difícil era você se manter ativamente desenvolvendo um jogo enquanto você tentava abrir uma companhia. Parece que tem muita papelada, acordos de negócios, contratos e realmente pensamento envolvido com isso. Então agora eu vou ter que de fato reservar algum tempo para eu conseguir desenvolver o Minecraft até que essa companhia seja formada. Tô falando de ter que ativamente cancelar reuniões para que eu consiga ter algum desenvolvimento feito. Mas isso não significa que o Minecraft estava esquecido. Mesmo que ele não conseguisse dedicar todo o seu tempo para desenvolver, o Notch ainda estava trabalhando em ideias como resolver a transição entre os biomas para finalmente implementar os biomas no jogo e talvez recuperar algumas features lá da Endev, como o modo Inferno, que podia ser uma nova dimensão para fast traveling. História engraçada que mais ou menos nessa época o Minecraft teve outro boom de popularidade e agora o jogo era tão grande que o server simplesmente não tancou e o Minecraft.net simplesmente foi pro caralho. Morreu. Como é que isso foi tão feio que o Notch literalmente parou de vender o jogo porque o site não tava conseguindo lidar com os pagamentos. Então, por um tempo, o Minecraft foi de graça pra tu jogar. Mas agora, outra trivia aqui, irmão. Isso aqui é um bug no nível cyberpunk. Só um dia depois desse incidente aí com o servidor, o Notch ele conseguiu criar um bug no jogo que deixava a tela de alguns usuários completamente cinza. Mas tipo assim, não era só no Minecraft. O bug deixava tudo cinza. E para alguns nem reiniciar o PC resolvia. Mas para além disso, setembro foi mais um mês meio morto.
morto. Principalmente com toda essa coisa da Mojang acontecendo agora, e era isso que o Notch tinha a dizer sobre isso. A maior parte do meu tempo esses dias tem sido tomada por reuniões, advogados, contadores, bancos, parceiros em potenciais, empregados em potencial e umas entrevistas ocasionais. As poucas horas que eu tenho para desenvolver o jogo aqui e ali são mais gastas investigando bugs e respondendo e-mails. Todo esse trabalho que não tem a ver com o desenvolvimento vai resultar num muito melhor ambiente de trabalho, com pessoas talentosas me ajudando no jogo, com um escritório de verdade. Foi muito bom que eu não sabia o quanto trabalho dava fundar uma companhia antes que eu começasse a fazer isso. Mas outubro chegou e já começou com uma muito ambiciosa lista de coisas para fazer para um update de Halloween, para compensar pelo Setembro Morto. Vamos lá, esse update prometia uma nova dimensão, o inferno, agora como uma dimensão de fato, novos mobs mais difíceis, mais mobs spawnando, mais fundo que você tiver, tochas que vão morrer depois de um tempo que você teria que reacender nas cavernas, peixes, correções de bugs, lanternas de abóbora, relógios, biomas, mais músicas, mais sons e mais outras coisas. Então era 10 de outubro e as pessoas puderam olhar pela primeira vez para a nova dimensão adicionada no jogo. E sobre a Mojang, as coisas estavam indo um pouco mais tranquilamente. Eles estavam em 6 agora, incluindo um novo programador, um novo artista e um novo CEO, e eles finalmente tinham encontrado um escritório. Toda a parafernália legal de se montar uma companhia também já estava sendo encerrada, e agora o foco podia finalmente voltar para o Minecraft. Então, mesmo depois de um ataque DDoS lá no site do Minecraft, os caras conseguiram ficar bem no prazo e em 30 de outubro o update prometido saiu, trazendo tudo que foi prometido, menos tochas que apagavam. Isso, na verdade, nunca chegou no Minecraft. Que bom, pra ser sincero. Mesmo que o update se chamava de update de Halloween, a verdade é que o principal desse update eram os biomas e não porcaria de abóbora com carinha desenhada. E depois de tudo isso, faltava se mudar pro escritório e voltar a trabalhar no multiplayer. Então, no começo de novembro, os objetivos eram os seguintes. O multiplayer no modo sobrevivência é a prioridade número 1. Eu acabei de terminar de mover o Minecraft.net para um novo servidor e está parecendo bem estável. Eu arrumei alguns bugs no modo criativo, então isso também deve estar funcionando bem agora. Eu vou descansar por alguns dias porque eu estou extremamente exausto e depois disso eu vou começar a trabalhar no modo multiplayer survival, já que isso ainda é a maior prioridade para o jogo. As maiores features que falta para arrumar são arrumar os problemas de performance, arrumar a vida e o funcionamento dos inimigos, dar uns últimos retoques aqui no código do inventário para que aqueles bugs de duplicação sejam impossíveis e dar um jeito de fazer tanto o mundo normal quanto o Nexus rodarem em paralelo. Você sabe, pô, quando você constrói um portal de Obsidian no Minecraft para você poder ir pro Nexus. Bom, 9 de novembro e a gente consegue dar a primeira olhada na futura tela de selecionar o pacote de textura, o que eventualmente também se tornaria a tela de selecionar os mundos. Aqui, dá uma olhada, essa versão já era basicamente a mesma da que a gente tem hoje. Para além disso, tudo mais que estava sendo trabalhado no jogo eram patches para o multiplayer. Muitos patches para o multiplayer. E enquanto isso, a Mojang estava tomando forma. Eles estavam indo para o novo escritório, contratando ainda mais gente, comprando mais equipamento. E o Jeb finalmente foi propriamente introduzido, já que o Notch já estava falando dele há alguns dias. Se você ainda acompanha notícias do Minecraft hoje em dia, provavelmente você já sabe quem é esse cara. Agora, outro momento trivia aqui. Aquela famosa pintura da caveira grandona lá do Minecraft, na verdade ela foi feita para ser um prêmio de um concurso de texturas customizadas que a Mojang fez junto com uma lojinha lá da Suíça. E sim, caso depois disso vocês estejam se perguntando, todas as pinturas do Minecraft são de fato pinturas de verdade. E você pode checar todas elas aí no site do pintor, que eu vou deixar na descrição. São todas muito legais, inclusive. E sobre o Minecraft, o foco ainda estava em polir o multiplayer, com a última grande adição sendo a habilidade de dar e receber dano dos mobs ou de outros jogadores. Então, basicamente, tudo que faltava aqui agora eram algumas correções menores e o multiplayer no modo sobrevivência estaria finalmente pronto. E com esse pouco de trabalho faltando, o Notch finalmente faz um anúncio. A próxima era está diante de nós. Os céus estão tremendos, os porcos estão crescendo asas e o Nether está se tornando terrivelmente frio. O Minecraft lentamente caminha para fora da alfa. Minecraft vai alcançar o status beta
em 20 de dezembro de 2010. Com a beta vem um foco maior em polimento e em conteúdo, e a gente vai começar desde cedo em adicionar um devido suporte a mods. E a gente também quer adicionar algum tipo de narrativa não muito intrusiva no jogo para ajudar no começo e dar algum tipo de objetivo ao final. Vai ter um foco maior em testes e estabilidade também, com intervalos maiores entre updates. E, sendo fiel à sua palavra, em 20 de dezembro, lá tava ela. Nós agora estamos na última fase do jogo antes do lançamento. Como dito no post de anúncio da beta, essa fase teria um foco maior em testes e polimentos do jogo no geral. Claro que a essa altura a frequência de updates seria bem menor, 2 vezes ao mês no máximo, bem diferente daqueles updates às vezes diários da era clássica. Mas a gente começa a fase beta aqui numa nota legal. Aqui tá o post de Natal que, sem aviso nenhum, o Notch simplesmente deu 11 códigos pro Minecraft como um presente de Natal. E pro ano novo as coisas estavam lá no alto também, porque o Minecraft, antes mesmo de ser oficialmente lançado, tinha alcançado 1 milhão de cópias vendidas. E mais ou menos por aí, uma equipe de documentário começou a filmar algumas coisas do processo de trabalho lá na Mojang. Vocês talvez já tenham visto algumas cenas desse documentário ao longo do vídeo. Se vocês não viram, é porque provavelmente o copyright deles não gostou muito de eu usando algumas partes. E se é esse o caso, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês assistirem o documentário, se vocês quiserem. Ele tá no YouTube aí solto. De qualquer forma, a gente tem o nosso primeiro update pra beta em 13 de janeiro. E adiciona bastante coisa. Blocos de notas musicais, corantes para lãs, um novo mob aquático, um novo tipo de árvore, várias receitas de crafting novas, bolos, e sem falar dos vários bugs arrumados. Eles também estavam trabalhando no novo launcher, com as coisas visualmente falando bem parecidas com o que a gente se acostumou. O próximo update só viria em 22 de fevereiro, a beta 1.3, trazendo nova iluminação, camas, novas slabs, whitelist para os servidores e mais algumas coisas. Depois disso, a galera da Mojang foi embora para a GDC de 2011, e se você estava se perguntando como é que cachorros foram adicionados no Minecraft, tá aí. Segunda de manhã eu conheci um dos meus ídolos pro café da manhã e eu meio que prometi pra ele que eu ia adicionar cachorros pro Minecraft, então eu acho que agora eu tenho que fazer isso. E eles voltaram pra casa com 5 prêmios, 2 no IGF, o Festival de Jogos Independentes, e 3 no GDC Awards. Minecraft. Thank you. And the Innovation Award goes to Minecraft. And the Choice Awards for Best Debut Game goes to Minecraft. E logo eles voltaram ao trabalho, agora adicionando um não muito intrusivo sistema de achievements e um novo mob prometido, os lobos, lobo-cachorro, sei lá. E foi por essa época, mais ou menos, que começou o desenvolvimento da versão mobile do Minecraft, eventualmente conhecida como Pocket Edition, e que eventualmente se tornaria Bedrock Edition. Mas o próximo update grande mesmo veio em 7 de abril, na forma do anúncio da data de lançamento do jogo. A data selecionada? 11 de novembro de 2011. Como o Notch pontua aqui, a versão final do jogo não seria uma versão tão diferente do que ele já era a esse ponto. Para ele seria só mais alguns polimentos e algumas adições menores. É meio difícil fazer um lançamento pro Minecraft já que a gente continua atualizando o jogo a todo momento. Primeiro, a versão que a gente define como a versão completa não vai ser muito diferente do que o jogo já é. Então isso na verdade é muito mais um marco para quando a gente vai se livrar do rótulo de beta e uma meta pra gente ter para trabalhar. Em relação ao próximo update in-game, essa seria a beta 1.5 no dia 19 de abril, que ia adicionar o clima dentro do jogo, então chuva, neve, tempestades, o sistema de achievements e tipos de trilho diferentes. E claro, também as usuais correções de bugs e performance. Em maio, o Notch posta sobre uma possível Minecraft Con de novo. Dessa vez uma convenção de verdade em Las Vegas, com toda a galera da Mojang junta no exato mesmo dia de lançamento do jogo. Como toda boa convenção, isso aqui teria concursos, Q&As, festa, comida, realmente uma evolução da Minecon de 2010. Mas enquanto isso ficava só no campo das ideias, trabalho estava sendo feito na 1.6 da beta e quando ela saiu, em 26 de maio, foi o maior changelog até agora. Em respeito ao tempo de todos vocês, eu não vou ler isso aqui tudo, mas vamos ver as coisas principais que a gente tinha. O Nether funcionava agora no multiplayer, foram adicionados mapas, agora tinha aqueles galinhos no deserto, foram adicionadas aquelas portinhas de alçapão e, claro, diversas correções. E então a gente chega em junho, época de E3, pelo menos até 2021. A equipe toda foi pro evento e voltando eles tinham várias novidades. Primeiro, a Minecon não podia ser 11 de novembro porque simplesmente a data estava toda ocupada e eles tiveram que adiar uma semana. Segundo, uma versão do Minecraft pro Xbox 360 foi anunciada, assim como a versão mobile, oficialmente pelo menos. Ela era
inicialmente exclusiva do Xperia Play, alguém lembra desse telefone? E agora estava assim oficialmente chamada de Minecraft Pocket Edition. Pro jogo em si, o plano era lançar o maior update para beta até agora, a versão 1.7, chamada de Adventure Update. Mas conforme o Notch e o Jeb trabalhavam, eles perceberam que, dado o escopo desse update, lançar ele como 1.7 ia fazer os intervalos entre updates ficarem muito grandes. Então eles adiaram isso para 1.8. E no lugar dele, na 1.7, a gente teve um update menor. A gente teve pistões, tesouras, e agora você não conseguia mais acender TNT com a mão. E mais importante, eles removeram o Herobrine. Pois é, foi aqui que eles começaram a tradição de daqui pra frente botar em todo o update dele que eles removeram o Herobrine do jogo. Até o dia que a Microsoft parou de fazer isso. Em julho, o jogo alcançou outro marco. Agora ele passou de 10 milhões de usuários registrados. 5 de julho, só para manter o interesse no jogo vivo, o Notch revelou algumas coisas que viriam no Adventure Update. A gente teria vilas com NPCs, dungeons, o modo criativo completo, a opção de correr e mais. E em 29 de julho, ele posta sobre um novo, esquisito e assustador inimigo. Ele era escuro, com braços e pernas longas, e diferente de qualquer outro mob, esse mob conseguia interagir com o seu mundo pegando e botando blocos. Ele ficaria longe, cuidando da própria vida, até que você olhasse para ele. Uma vez que o player desse um único olhar nele, acabou. Ele ia se teleportar pra perto e de repente virar um mob agressivo. Conceitualmente é bem assustador, mas na prática nem tanto, na real. Minecraft no fim do dia é muito difícil uma coisa ser verdadeiramente assustadora, a não ser que seja uma caverna escura. Todo mundo tem medo dessas aí. Um pouco menos de 2 semanas depois, com a data e o local já definidos, os tickets pra Minecon começaram a ser vendidos. O lançamento estava cada vez mais e mais próximo. Mas de volta pro jogo, a 1.8 foi lançada em 15 de setembro, mas só com metade do Adventure Update. A outra metade ia vir com updates menores. Um mês depois, o Notch ia dar uma breve atualização sobre como o Adventure Update estava indo, e sem explicar muito mais, ele terminou o post falando. E também a gente está finalmente adicionando um dragão. Agora, o próximo post viria 16 de outubro, marcando o primeiro aniversário da Mojang. Esse foi um post um pouco mais introspectivo que eu gostaria de mostrar completo para vocês. Um ano atrás começamos a Mojang. Naquela época, o Minecraft tinha vendido algo entre 500 mil e 1 milhão de cópias. E agora nós estamos em quase 4 milhões de cópias vendidas, estamos expandindo para uma nova plataforma e estamos conseguindo um bom progresso com o nosso novo jogo. Em um mês nós vamos para Las Vegas para comemorar o lançamento completo do Minecraft com os nossos fãs. E nós estamos sendo processados por uma das minhas desenvolvedoras favoritas. Essa aqui foi uma tangente que eu não entrei no vídeo porque era muita coisa para falar e o vídeo já estava grande, mas em resumo, eles estão sendo processados aqui pela Bethesda por causa do nome do joguinho dele chamado Scrolls. E a Bethesda tem a série The Elder Scrolls. E então eles processaram, né? Porque, como todo mundo sabe, a Bethesda é dona da palavra pergaminhos. Ela comprou essa palavra e agora a palavra dela ninguém pode usar. Eu comecei a trabalhar no Minecraft no verão de 2009, começando com um jogo top-down isométrico de mineração. O jogo foi de ser sobre controlar um time de personagens para um jogo single-player em primeira pessoa com foco em coleta de recursos e uma ambientação mais ou menos coerente de fantasia que conseguia prover desafios constantes e coisas para fazer. Depois de pouco mais de meio ano trabalhando no jogo, as pessoas começaram a falar sobre e prestar atenção nele. Então eu consegui sair do meu trabalho e focar nele full time. Eu voei até Seattle para falar com a Valve e a Band de bônus. A Valve é um dos lugares que eu absolutamente adoraria trabalhar. As pessoas são muito legais e criativas e os novos escritórios deles são muito convidativos para nerds. Mas eu decidi por fazer a minha própria coisa. Eu liguei pro Jacob e falei para ele largar o trabalho dele. Então o Daniel se juntou e o Crow, e aí o Jacob me levou para uma curta viagem para Uppsala para conhecer o Junkie Boy. Então o Daniel sugeriu o Jeb. E de repente nós éramos 12 pessoas no escritório, com 3 mais por vir. A gente está procurando por um escritório maior agora. Diversão. Temos oficialmente 1 ano agora e as coisas estão mais divertidas do que nunca. Muito obrigado todo mundo trabalhando na Mojang. Vocês podem perder umas reuniões de vez em quando e alguns de vocês têm um péssimo gosto em música, mas eu amo todos vocês. E, claro, nada disso teria sido possível sem os jogadores e os fãs. Então, muito obrigado, pessoa lendo isso. Bom, depois disso, no final do mês, os tickets da Minecon foram todos esgotados. E todo mundo, players e desenvolvedores, estavam prontos pro lançamento. A próxima semana é a semana da Minecon. Isso significa que a gente vai lançar a versão completa do Minecraft, que vai ser chamada Minecraft, vai ter um número de versão de 1.0. A versão atual é Minecraft Beta.
A gente vai continuar trabalhando no Minecraft por um longo tempo depois do lançamento. Mas esse é um grande marco. Esse marco também quer dizer que as pessoas vão começar a fazer análises do jogo. Já saíram algumas análises, mas eu tenho a sensação de que a maioria das pessoas estão esperando pelo lançamento completo. E isso me deixa nervoso. Mas o que realmente me deixa nervoso é o fato de que eu vou ter que fazer pelo menos alguma fala pública durante a Minecon. Agora, pra quem já é familiar com a história do Minecraft, sabe muito bem como é que as coisas continuaram depois do lançamento. Mas indo pelos posts no blog, o Notch parecia bem entusiasmado sobre continuar desenvolvendo o Minecraft, mesmo depois do lançamento. Ele até falou sobre isso algumas vezes, algumas que eu nem mostrei aqui no vídeo, mas julgando pelo como as coisas aconteceram depois, esse próximo post aqui faz muito sentido. No dia 9 de novembro, 10 dias antes do lançamento oficial, o Notch fez o post que você tá vendo agora, falando como era pra ele o ciclo de desenvolver um jogo. Tem a fase da inspiração, quando ele é repentinamente atingido por criatividade e paixão. A velocidade de desenvolvimento dessa fase é bem rápida, acompanhando as novas ideias que ele tinha. E então tem a fase da motivação, onde ele trabalha pra polir e crescer as coisas que ele fez na fase da inspiração. E aí vem o estresse, quando as coisas entediantes que ele ia empurrando com a barriga começam a transbordar e começa também a surgir uma pressão realmente pra ter algum resultado. A motivação tá morta e a única coisa próxima disso é a tentativa de ter algum resultado antes da deadline. E finalmente vem o abandono, onde, como a gente viu com Legends of the Chamber e outros projetos, qualquer coisa que já tivesse pronta era lançada e seria considerada a versão final. Mas a coisa importante é, o Notch termina essa mensagem dizendo: sim, eu tô falando da luta do Ender Dragon. E então temos o próximo post. Eu visitei meu médico essa semana e ele falou pra mim que eu tinha que parar de me masturbar. Eu perguntei pra ele, por quê? Certamente não é perigoso. E ele me disse que estava distraindo ele. Como é que eu ri tanto dessa piada de tio, mano? Eu não tava esperando nada, porque ele tava todo em momento emocional, assim, e de repente, bum, uma piada idiota dessa. E 15 de novembro, o Notch faria o seu último post antes da Minecon. Primeiro de tudo, desculpa pela piada de masturbação no meu último post. É atualmente a minha piada favorita. As últimas semanas têm sido incrivelmente estressantes e emocional de várias formas. E eu tô bastante aliviado de finalmente ter uma versão pronta do Minecraft pra lançar pro mundo. Mas isso não quer dizer que a gente vai parar de trabalhar no Minecraft. A gente vai continuar adicionando coisas ao jogo, bem como estivemos fazendo até agora. E a gente tem tantos planos novos pro ano que vem, alguns desses vão ser anunciados logo logo. Mas de volta a Minecon, pra mim, pessoalmente, vão ser 3 dias cheios de caos e fãs, o que provavelmente vai me deixar extremamente cansado. E aí vai ter uma grande festa, com uma grande apresentação de a celebridade, e então finalmente eu posso relaxar. Eu tô planejando jogar vários jogos nesse inverno, Battlefield 3, Saints Row, Diablo 3, Skyward Sword e o maior de todos eles, Skyrim. Skyrim. Com isso aqui, a gente realmente consegue ver pela escrita que o Notch estava de fato cansado. E em algum nível ele só queria lançar o Minecraft. Tipo, ele queria que essa fase acabasse logo. Não é que ele tinha desistido do jogo, ele mais uma vez confirma que ia continuar trabalhando nele, mas a gente consegue ver que ele tá cansado. E assim, mais uma vez o tempo nos provaria certos. Mas agora era chegada a hora. E 2 dias antes da Minecon, o Notch e o resto da Mojang voou pra Las Vegas. E enquanto isso, a versão mobile do Minecraft, que estava planejada para ser lançada durante o evento, foi acidentalmente lançada mais cedo para iOS e instantaneamente virando o segundo aplicativo mais vendido. Mas depois de checar o lugar da convenção no dia 18 de novembro, no dia seguinte, 19 de novembro de 2011, o mundo tava pronto. But now, for the moment that you have all been waiting for.
Mas fica aqui um muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Esse é o primeiro vídeo que eu lanço. Muito trabalho, um vídeo longo, muita pesquisa, mas extremamente divertido também. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho, acho legal pra caralho. Eu gosto de pesquisar esse tipo de coisa, acho super divertido, não sei o quê. Então eu planejo fazer mais vídeos sobre isso. Eu tenho um de FNAF planejado, um de Portal planejado, talvez um de Subnáutica, eu gosto muito de Subnáutica, vamos ver. Mas também tentar fazer uns vídeos um pouco mais simples, porque esse aqui deu trabalhão. É grande pra cacete o vídeo, não sei o que, cansativo. Mas um beijo e muito obrigado a todos que acompanharam essa estreia aqui do canal.